Amém. Graças a Deus. Vamos, neste momento, abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas 22, e nós vamos ler os versículos 39 a 46. Lucas, capítulo 22, os versículos 39 a 46. Vamos ler juntos essa palavra. Verso de número 39 de Lucas diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escondido, ou melhor, escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. Versículo 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava. Verso 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe disse: Apareceu o anjo do céu que o confortava. O verso 44 diz: E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós queremos te louvar, te agradecer por cada momento que o Senhor tem nos proporcionado, por cada dia, pelas lutas, pelas adversidades, porque em meio às lutas, em meio às adversidades, nós crescemos em Ti, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, neste momento nós te louvamos, te agradecemos por tudo, meu Pai, porque o Senhor tem estado, o Senhor tem, ó Deus, ministrado sobre as nossas vidas a Tua graça, os Teus cuidados, Senhor. O Senhor tem nos amparado dia após dia, Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero vos falar nesta noite sobre o tema a oração na hora da dor. A palavra nos diz, queridos, segundo o texto de Lucas, capítulo 22, os versículos 39, nos diz que Jesus saiu, como era de costume, e foi ao Monte das Oliveiras com seus discípulos. Segundo o texto, diz que chegando a esse lugar escolhido pelo próprio Jesus, ele vai um pouco mais distante, ou melhor, para orar a Deus, para colocar em oração momentos antes de acontecer a sua prisão. Ele então, segundo o texto, ele é tomado por uma tamanha agonia, aonde ele, segundo o texto, diz que ele transpira o suor que parecia gotas de sangue. Mas há algo que o texto nos chama a atenção no versículo 40, que ele, antes de sair para orar, ele diz algo aos seus discípulos. Ele diz para os seus discípulos para que eles também orassem, para que eles tivessem oração, para que não pudesse ser tentado ou entrar em tentação. E aí você observa que a Bíblia diz, o texto nos fala que ele vai orar e ele volta. E quando ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo. E ele, ao olhar para os seus discípulos e ver que os seus discípulos estavam dormindo, ele simplesmente disse a eles: levante-se e vamos, porque o traidor se aproxima. Quando você olha para esse texto, querido, em primeiro lugar, o texto faz referência ao Monte das Oliveiras ou Getsêmani, que significa lagar de azeite.
Aonde esse texto nos fala que são os acontecimentos momento antes da prisão de Jesus. E nesse texto, Jesus pede aos seus discípulos que orassem para que não entrassem em tentação, porque o próprio Jesus sabia que em muito breve ia deixar os seus discípulos. Também, Jesus sabia que naquele momento ele necessitava também ser fortalecido. E de que forma que ele seria fortalecido? Através da oração, através do falar com o Pai, para que ele pudesse enfrentar aqueles momentos que viriam sobre a sua vida. É aqui que eu quero que você entenda, queridos, que se trava uma grande batalha. É aqui onde as coisas se decidem. Aonde o texto diz que Jesus transpira e que o seu suor parece ser gotas de sangue, parece com sangue. Mas que nesse momento da batalha, quando ele vai à cruz, quando ele paga o preço por mim e por você, ele declara as palavras dizendo: estás consumado. O que eu quero dizer, querido, que nesse momento de que Jesus está a orar, nesse momento que Jesus está a travar uma grande batalha, porque você olha para o texto e para a história de Jesus, você começa a observar que ninguém fez tanto como Jesus, de dar a sua própria vida pelos seus amigos, como diz o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. E nesse texto de Lucas, capítulo 22, os versículos 39 a 46, há três lições ou três coisas ou pontos, que podemos dizer assim, que são fortes na hora da dor, que eu e você precisamos trazer para as nossas vidas. Aonde o texto nos fala no versículo 42 do capítulo 22 de Lucas. Se você olhar para esse texto, aonde o próprio Jesus está orando dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. O que eu quero dizer para você nesta noite, meu querido, que no momento da dor, na hora da aflição, a primeira lição que, baseada no versículo 42, que Jesus nos ensina, ele diz, olha, que a oração é a prevenção contra as tentações do consciente. Porque quando você está passando por lutas, quando você está passando por batalha, quando você está passando por deserto, quando você está enfrentando lutas e adversidades, é nessa hora que muitas vezes o nosso consciente quer nos levar para viver uma vida longe da presença de Deus. É nessas horas que o nosso consciente muitas vezes quer nos fazer parar de crer em Deus, de crer no milagre de Jesus, de crer que Ele está conosco. Olha para o versículo 42 que Jesus declara dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. O que o texto está nos dizendo, queridos, que Jesus naquele momento está dizendo: olha, Senhor, se é da tua vontade, Pai, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Sabe o que é isso, queridos? No momento da luta, no momento da dor, muitas vezes o nosso pensamento é tomado por outros pensamentos, por outras situações, digamos assim, nos leva, ou melhor, a querer a viver outras situações. Muitas vezes nos leva a parar de crer em Deus. Quer nos levar a desacreditar nas promessas do Senhor. Foi por isso que Jesus declarou no capítulo 22 de Lucas, o versículo de número 40. Ele diz, olha, orai para que não entre em tentação. Ele está dizendo que a oração é a prevenção contra as tentações do nosso consciente. A oração é a única fonte, digamos assim, que nos capacita a permanecer no caminho.
Quando você ora, Deus ouve a tua oração e fortalece você, faz você continuar um homem forte na presença de Deus, faz você permanecer uma mulher forte na presença do caminho do Senhor. Mas há uma segunda lição que o texto nos diz, queridos, que no momento da dor, a oração é como terapia para o dia da angústia. Olha o que diz o versículo 44 de Lucas capítulo 22. Diz a palavra de Deus, Lucas capítulo 22, versículos 44. Versículo 44 diz: E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Olha o que diz o texto, queridos. Diz que ele estava cheio de aflição. E Jesus orava com mais força, com mais intensidade, ao ponto que o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. O texto nos revela, queridos, nos leva a entender que a oração é como terapia para a nossa vida no dia da luta, no dia da tribulação, no dia da angústia. Porque a oração te leva a esperar pelo mover de Deus em teu favor. A oração, ela rompe as portas fechadas, ela abre as portas fechadas. Portanto, entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, não entregue a chave de sua casa a Satanás. Não recue, não ceda, não abra mão de andar na presença de Deus. Ore ao Senhor, coloque na presença dele. Abra as portas da tua casa para o Senhor. Nesse momento de pandemia, nesse momento que estamos em casa, nesse momento que você talvez está aflito, é o momento de você orar mais. É o momento de você buscar mais a presença de Deus. Porque é nesse momento do desespero, é nesse momento da dor, que a oração será como terapia para a tua vida no dia da angústia. E foi o que Jesus fez. Ele vai para o jardim, para o Monte das Oliveiras. E ali ele abre o seu coração para o Pai. Mas antes dele abrir o coração, ele diz para os seus discípulos: olha, ore para que vocês não entrem em tentação. E ele vai um pouco mais adiante e vai buscar o Pai em oração, dizendo: se é possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Há uma terceira lição que nós precisamos levar para as nossas vidas, queridos, que está nos versículos 45 e 46 de Lucas capítulo 22, quando diz assim: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Olha o que esse texto nos diz, queridos. A Bíblia diz que Jesus, ele, depois de orar, ele se levanta, ele volta a encontrar os seus discípulos. E encontra os seus discípulos dormindo, porque eles estavam tomados de tristeza. E o versículo 46 diz que Jesus, naquele momento, questiona eles, dizendo: por que vocês estão dormindo? Levante-se e ore para que não sejam tentados, para que vocês não entrem em tentação. A lição contida para mim e para você nesta noite, queridos, em terceiro lugar, que na hora da dor, na hora da luta, na hora do desespero, a oração é prevenção contra as tentações do coração. O texto diz, querido, o versículo diz que os discípulos, tomados pela tristeza, o que eles fizeram? Foram dormir. É aí que você precisa entender, queridos, que no momento da dor, a oração é a prevenção contra as tentações do coração. Porque muitas vezes nós queremos, queridos, entregar os pontos. Muitos estão dormindo no sono da tristeza.
tristeza. Muitos estão dormindo o sono do desânimo. Outros estão dormindo o sono da fraqueza espiritual. E é nesse momento que nós precisamos buscar a presença do Senhor. É nesse momento que nós precisamos buscar a face do Senhor. Porque é nesse momento, queridos, que nós seremos fortalecidos. É nesse momento que eu e você seremos encorajados. É nesse momento que eu e você seremos capacitados pelo Senhor. Por isso, nesta noite, meu querido, leve para o teu coração, para a tua vida, estas palavras, que a oração na hora da dor é prevenção contra as tentações do consciente. A oração é como terapia para o dia da angústia. A oração é prevenção contra as tentações do nosso coração. Abra o teu coração, coloque-se na presença dele e mantenha-se firme, firme na promessa do Senhor. Como diz o hino 177, firme nas promessas do Senhor Jesus. Cantarei louvores ao meu Criador. Que Deus assim te abençoe nesta noite, meu querido, em nome de Jesus. Amém.